Boa tarde, pessoal. Vamos falar hoje sobre a Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito armado ocorrido na América do Sul. Na verdade, os países que participaram dessa guerra foi o Paraguai e a Tríplice Aliança, que estava composta por Brasil, Argentina e Uruguai. A guerra, ela se estendeu de dezembro de 1864 até março de 1870. Então, na verdade, foi um dos conflitos mais longos e que envolveu mais pessoas e mais países também na América do Sul. Nós temos um texto que vai tratar sobre essa guerra, que eu passei para vocês, e nós vamos trabalhar, que vai trabalhar justamente com os principais aspectos dessa guerra. O texto que nós estamos lendo tem o mesmo nome, A Guerra do Paraguai, e o autor é Victor Isaacson. Nesse texto, ele vai tratar, ele vai começar, vamos dizer, bem do começo, e vai explicar as razões que levaram vários países a essa guerra. No início, ele vai tratar do contexto, explicando que o Rio da Prata foi a principal via de comércio entre Buenos Aires e as Minas Potosí, aquelas minas de prata, tá? E também era área prioritária dos contatos entre impérios português e espanhol durante o período colonial. Na verdade, as minas de Potosí e esse comércio do prata, ele era super importante desde o século XVII no comércio atlântico. E o Brasil, ela tinha... Quer dizer, desculpe, o Império Português, ele estava sempre desejando participar, vamos dizer assim, dessa divisão dos lucros dessas minas. Tanto que o Rio de Janeiro foi uma das cidades que acabou sendo fundada justamente para poder controlar esse comércio de prata do sul da América. A partir de 1778, com a elevação de Buenos Aires, que acabou se tornando a capital do vice-reino do Rio da Prata, começa a predominar o seu comércio legal e também o desenvolvimento do Buenos Aires, o seu posicionamento como um centro administrativo e o seu controle administrativo vai se estender a toda a Patagônia, ao Alto Peru e vai incluir também as minas de Potosí, Chile e o Paraguai. Porém, durante o século XVIII, que foi o século da prata e reformas administrativas, nós sabemos que a Espanha tentou salvar as suas colônias, né, das grandes independências, o que não deu certo por causa das guerras napoleônicas, e o século XIX para a América Espanhola foi o século das independências. E entre 1810 e 1824, 4 vice-reinados do Império Espanhol fragmentaram-se em 18 novos países e continuaram, vamos dizer, as suas lutas políticas, que também não eram sempre políticas, mas muitas vezes aconteciam por meio das guerras civis. Então, o antigo vice-reinado do Rio da Prata, ele se dividiu em 5 nações independentes, que eram Chile, Províncias Unidas do Prata, quer dizer, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Eu acredito que vocês já pensaram, né, por que Argentina? E vocês, justamente agora, nesse exato momento,
pela repetição Rio da Prata, vocês até adivinharam por que é Argentina, né? Porque é Argentum, né? Argentum é a prata em latim. Então, Argentina pode ser traduzido como a prateada, né? O país da prata, justamente por causa do Rio da Prata. Então, e mesmo no interior dessas novas nações que surgem, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, continuam-se conflitos entre separatistas e unionistas. Vocês conhecem, né? Vocês tiveram uma aula de América Espanhola, né? E vocês sabem toda aquela história, aquelas lutas entre aqueles que querem ver a América Espanhola unida e aqueles que estão a favor das das pequenas nações independentes, aqueles que eles chamavam de pátria tica, suas pequenas pátrias com suas próprias soberanias independentes de aquele grande conglomerado que forma a própria América Espanhola. Então, essa independência das ex-colônias espanholas, ela demorou bastante tempo para que os estados, as nações, passem a ser fundadas e organizadas. Então, as forças centralizadoras em cada país, eles estão lutando pelo controle territorial, porém, eles têm vários movimentos separatistas, várias forças que estão meio que chacoalhando essas nações em guerras civis, tá? E se vocês olhassem, por exemplo, para a história da Argentina, vocês vão ver que o século XIX, enquanto no Brasil nós temos o Império, o Dom Pedro II, durante todos esses anos, olhem para a história da Argentina e vocês vão ver os inúmeros e inúmeros dos presidentes. Então, eu acredito que, nesse sentido, os nossos alunos de escola, principalmente, estão em uma grande vantagem em ter que conhecer somente o Dom Pedro II e não inúmeros e inúmeros presidentes argentinos que os alunos argentinos têm que conhecer. Porque, justamente, isso mostra que esse processo de independência da Argentina acabou levando grandes... acabou sendo responsável por grandes lutas políticas, por grandes guerras civis, por grandes aquelas medições de força de várias fracções, tá? Então, para os interesses do Brasil independente, que, aliás, também sofreu uma grande perda no início do século XIX, que foi a província Cisplatina Oriental, aquele único movimento de independência no Brasil que deu certo e acabou se formando, desse modo, o Estado de Uruguai, tá? O Brasil, ele estava interessado em construir as relações diplomáticas com esses novos países latino-americanos que estão surgindo pós-independência e muitas vezes o Brasil se intrometia também nessas guerras civis para apoiar um ou outro partido que promovia política mais benevolente ao Brasil. E isso que vai acontecer no Uruguai, tá? Porque o Brasil ele estava muito interessado, primeiro, numa paz e num comércio pacífico nas suas fronteiras, né, com países que faziam fronteira. Também estavam muito interessados na abertura da navegação no Rio da Prata, os acertos sobre os limites territoriais, também como essas novas nações, também eram importantes para o Brasil. E nós sabemos que durante o período regencial o Brasil tinha uma certa fragilidade institucional. E essa fragilidade institucional estava mostrando uma certa fraqueza da nação durante o período
de regência. Então, o Brasil se pronunciava muito menos. Porém, com Dom Pedro, adulto já e assumindo o governo do Brasil, nós temos que o Brasil começa a se tornar muito mais enérgica do ponto de vista político, tá? Principalmente do ponto de vista da política exterior. No caso do Paraguai, nós temos também uma posição, um posicionamento e um desenvolvimento histórico do Paraguai bastante interessante. Porque, de acordo com o nosso autor, a identidade nacional paraguaia, ela foi cristalizada na segunda década do século XIX a partir de vários fatores. E, entre eles, a sua precária posição na Bacia do Prata, sua exposição permanente à instabilidade das províncias unidas argentinas, tá? E também o seu isolamento em razão das rivalidades entre portenhos e brasileiros, tá? E também nós não podemos deixar de mencionar a composição étnica do povo paraguaio, que na sua maior parte eram os descendentes entre espanhóis e índios. E a língua guarani era a língua franca no Paraguai. Até hoje, gente, tá? No Paraguai tem duas línguas oficiais, que é Guarani e espanhol, tá? Eles até hoje eles continuam falando Guarani. Só para vocês entenderem que a identidade indígena no Paraguai naquela época era forte, mas continua sendo muito forte, tá? Então, os paraguaios, eles viam a sua identidade nacional como distinta da identidade de Buenos Aires. E também os paraguaios, eles responsabilizavam a política centralista da capital do antigo vice-reinado pela toda aquela instabilidade que estava acontecendo na região, tá? Então, para eles, a Buenos Aires estava culpada em todos os problemas econômicos e políticos dessa região sul da América, tá? Assim, quando o Paraguai se declara independente da Argentina, ele tem como consequência a interrupção dos contatos regulares com o exterior, tá? As guerras civis nas províncias argentinas que faziam fronteira com o Paraguai, o longo bloqueio naval durante o governo de Juan Manuel de Rosas, estancaram o comércio ao longo de todo o Rio Paraguai. Tá? E também a limitação do comércio entre 1814 e 1852 acabou isolando o Paraguai e contribuindo para aquele senso de excepcionalidade que já era muito forte entre seus habitantes. Então, na verdade, eles acabam perdendo essa identidade única dos povos que pertencem à mesma cultura. Lembra que a gente estava falando que essa formação de nação brasileira tinha que superar os regionalismos e que, na verdade, até nós vamos ver isso, até na Primeira República, nós vamos ver os regionalismos no Brasil muito e muito fortes. Aqui, no caso, e sempre o governo trabalhando para superar esses regionalismos, né, para superar várias guerras para separação, várias guerras separatistas que acontecem no Brasil durante esse tempo todo. No caso da América Espanhola, nós vimos as separações realmente acontecer e nós vimos justamente essas pátrias chicas que acabam se sentindo não somente separados politicamente, mas também nacionalmente. Eles vão se sentir um povo diferente, mesmo falando a mesma língua, espanhol, mas no caso dos paraguaios também falando guarani, dos, por exemplo, argentinos. Muito mais, obviamente, dos brasileiros. E como o Paraguai ele passou por essa grande crise econômica e grande separação, ele se torna um país que adota várias práticas protecionistas. Essas práticas regulatórias do Estado, da economia mesmo, a economia passa a ser
controlada pelo Estado, isso não quer dizer que Paraguai era um Estado comunista ou um Estado de direita, tá? Não, nós temos um Estado onde o governo acaba tendo o controle sobre praticamente todos os setores econômicos, tá? Essas práticas regulatórias do Estado e a concentração da terra nas mãos do governo e também perseguição a portenhos e peninsulares que não eram bem recebidas, não eram muito bem recebidas em outras áreas do prato. Então, eles vão aprofundar distanciamento entre as províncias argentinas e a nação Guarani. Tá? Então, os próprios argentinos, eles não viam com os bons olhos as políticas dos paraguaios em relação a eles e também em relação à economia, porque como vocês sabem, né aquele mundo do século XIX, principalmente na América Latina, nesse sul americano, a gente viu isso quando a gente estava falando sobre Farroupilha, as províncias sulistas, eles mantinham contato muito estreito com a Argentina, com o Uruguai, eles mantinham seus negócios, eles se casavam entre si. Então, o controle estatal sobre a economia não permitia os argentinos penetrar economicamente para o Paraguai, fazer negócios com paraguaios, porque tudo estava no controle do Estado. Então, isso também acaba levando a uma certa separação, tá? Então, na verdade, quando a gente fala do Paraguai, no século XIX, nós vimos uma nação pequena envolvida em permanente conflito por sua sobrevivência e, para isso, adaptando práticas protecionistas, que, na verdade, eram derivadas das reformas borbônicas. Então, esse protecionismo tinha muito mais a ver com mercantilismo, tá? Do que com, por exemplo, planejamento estatal dos comunistas, tá? Só para vocês entenderem, nós não estamos falando de uma utopia de uma utopia de esquerda, uma utopia socialista. Muito pelo contrário, nós estamos falando de uma organização econômica, de certo modo, bastante atrasada do ponto de vista daquele período, tá? Onde o liberalismo estava reinando. Então, nesse padrão de distribuição de terras e o controle também da igreja e do comércio internacional pelo Estado estavam em contraste com outras experiências políticas platinas. O reconhecimento, por exemplo, da independência do Paraguai na década de 1840 pelo Brasil foi realizado não por alguma simpatia em relação ao governo paraguaio, mas frente à ameaça do expansionismo portenho sob o governo de Juan Manuel de Rosas. E o Brasil reconhece o Paraguai para deixar os argentinos se recuar um pouco. Tá certo? E também o Brasil não só estava interessado, estava necessitando a navegação do Rio Paraguai, porque as tropas pelo interior eles não estavam muito bem organizadas. E, como a gente já falou nas aulas anteriores, o Brasil, e na verdade até a Segunda Guerra Mundial, tá? O Brasil usava caminhos marítimos ou fluviais dos rios para chegar de um lugar a outro, tá? Então, pelo Rio do Paraguai, chegar, por exemplo, à província de Mato Grosso era muito mais rápido do que por terra. Tanto que as principais viagens de um estado para outro eram feitos pela costa marítima, tá, gente? O Brasil, os caminhos pelo interior do Brasil eram muito mal organizados. E os principais eram principalmente as estradas que foram construídas para transporte do café. Tá? Tudo que não tinha a ver com café começa a ser construído somente na época pós-Getúlio Vargas. Tá? Todas as estradas principais que nós temos hoje em dia. Muitos, aliás, eram construídos durante o regime militar. Então, na ausência de comércio sistemático,
as oportunidades de confronto, eles se sucedem e a possibilidade da guerra entre os dois países, ela nunca foi descartada. Então, o Brasil e Paraguai, eles sempre se viam como aliados por interesses, por um lado, mas por outro lado, que em qualquer momento eles podem partir para um conflito, tá? Então, o fato do Brasil não estar preparada para a guerra com o Paraguai, e não estava mesmo, como nós vamos ver, é muito estranho, porque o Brasil nunca descartou a possibilidade de que ia precisar de entrar em conflito militar com o Paraguai, tá? Agora, vamos voltar para a própria Guerra do Paraguai. A causa principal da guerra foi, por mais incrível que pareça, a situação interna, o conflito interno no Uruguai, tá? No Uruguai havia duas frações políticos, que eram os blancos e os colorados. E essas duas frações políticas estavam lutando entre si, e, no caso, o Brasil estava apoiando os colorados. Por quê? Porque o Brasil tinha uma fronteira com o Uruguai, e a gente viu isso ainda quando a gente estava trabalhando com a questão de Farroupilha, e os estanceiros do Rio Grande do Sul, eles relutavam em reconhecer a existência de uma fronteira entre dois países. Então, para eles, aquela fronteira política não fazia nenhum sentido, porque eles estavam transferindo gado, escravos, trabalhadores livres para aquela república e, consequentemente, também eles se metiam nos conflitos políticos locais. Então, os rio-grandenses, de certo modo, eles viviam no Brasil e no Uruguai ao mesmo tempo, tá? Em 1860, os cidadãos brasileiros controlavam em torno de 30% do território uruguaio. E nesta época também, os brasileiros formavam o mais importante grupo dos estrangeiros que viviam no Uruguai, e eles representavam entre 10% e 20% da população. Então, havia muitos brasileiros, e isso eram somente aqueles brasileiros gaúchos, tá? E quando os blancos eles ascendem ao poder em 1862, os conflitos entre brasileiros e uruguaios começam a se tornar muito mais intensos, porque o Partido dos Blancos ele era a favor da nacionalização, tá? E eles queriam controlar essas fronteiras, e eles começam a taxar os brasileiros ali residentes, e eles estavam tentando controlar também essa circulação de pessoas e do gado entre os dois países. E daí os rio-grandenses, eles começam a pressionar o governo brasileiro para apoiar o partido inimigo dos blancos, que eram os colorados, tá? E o governo brasileiro acaba atendendo esses pedidos dos líderes gaúchos, porque eles ainda estavam lembrando daquele separatismo gaúcho que durou durante 10 anos, até 1845, e eles resolveram, vamos dizer, apoiar as demandas políticas do Rio Grande do Sul. Em 1864, os brasileiros, eles invadiram o Uruguai, tá? Fizeram um bloqueio naval do porto de Paysandu, efetivando em águas que estava sendo realizado em águas pretensamente neutras do Rio da Prata. A ação brasileira, apoio dado aos colorados no Uruguai, acaba irritando o governo paraguaio, que, nesse conflito entre os blancos e colorados, havia oferecido a sua participação para mediar essa situação diplomaticamente, tá?
Porque, na verdade, o López, o ditador paraguaio, ele já mediou situações diplomaticamente, vários conflitos civis na Argentina, por exemplo, e teve sucesso. Porém, e o nosso autor vai apontar isso durante vários momentos do texto, ele não levou em consideração que a situação mudou bastante nesse período em toda a região sul da América Latina. Estamos falando justamente dessa parte gaúcha brasileira e Uruguai, Paraguai e Argentina, desses países. Durante esse meio tempo, eles se tornam muito mais centralizados. Os conflitos civis, políticos tendem a escassear-se e o governo começa a ser muito mais forte de todos esses países, tá? Então, sem falar que os líderes regionais acabam se tornando cada vez mais fracos e passam a ser militarmente derrotados nesses países, tá? Mais ainda que a ascensão de Bartolomeu Mitre ao presidente de Argentina permitiu a implementação de programa de modernização e ele vai iniciar a transformação da Argentina em economia moderna, que estava fortemente integrada ao mercado internacional e com isso o Paraguai não estava contando, tá? A princípio, quando o Paraguai ficou indignado com a invasão brasileira ao Uruguai, ele se manteve neutro em relação à Argentina e a Argentina também vai se manter neutra em relação ao conflito entre os paraguaios e brasileiros, tá? Porém, também os paraguaios não levaram em consideração que a maioridade do imperador e também a reintegração da província do Rio Grande do Sul ao Império em 1845, quando o Farroupilha acaba, também restaurou a capacidade interventora brasileira no Rio da Prata. Os brasileiros se tornaram muito mais fortes politicamente no Rio da Prata. E tudo isso, na verdade, Lopes não leva em consideração. Então, a princípio, nós podemos falar que o fato do Paraguai começar essa guerra, e vocês sabem que a guerra foi iniciada pelo Paraguai, foi os maus cálculos políticos do seu líder, o Solano Lopes, tá, gente? Então, o Paraguai, ofendido com o descaso do Brasil em relação às suas tentativas diplomáticas de pacificar o Uruguai, começa as ações militares contra o Brasil. Assim, em protesto contra a intervenção brasileira no Uruguai, o governo paraguaio apreendeu o navio mercante brasileiro Marquês de Olinda, que conduzia o presidente recém-nomeado da província de Mato Grosso, obviamente chegando pelo Rio Paraguai. E que também levava documentos, alimentos, armamentos para suprir as guarnições de Mato Grosso. A carga do navio foi confiscada, a sua tripulação aprisionada. Em seguida, uma expedição fluvial paraguaia desembarcou na cidade de Coimbra, atual Mato Grosso do Sul, iniciando a invasão daquela província. E, rapidamente, a maior parte do território oeste mato-grossense caiu em mãos paraguaias. Até porque não havia nenhum preparo militar prévio para resistir a uma invasão em larga escala. E as populações do sul e do oeste da província fugiram para áreas mais seguras. E como não havia plano de evacuação nem expectativa de invasão, muito menos no transporte para agilizar a desocupação eficiente, eram as fugas, na verdade, frenéticas, marcadas pela fome, pela improvisação e também destruindo a infraestrutura produtiva, tá? Que acabou levando a grandes perdas populacionais e doenças também, por fome e por doenças. Os
Contatos regulares com a capital mato-grossense foram interrompidos, já que o Rio Paraguai era a principal via das comunicações entre a administração central e provincial. Rotas pelo interior, eles vão ser estabelecidos com o tempo, mas ainda não estavam sendo estabelecidos, e com a invasão de Mato Grosso, as forças paraguaias também, eles obtiveram munição e suprimentos essenciais para prosseguir a campanha nos 4 anos seguintes. Então, eles realmente saquearam Mato Grosso nesse primeiro momento, tá? Porém, esse tempo que eles vão gastar passando pelo Mato Grosso, né, eles estavam pensando chegar ao Uruguai, os aliados blancos que estavam isolados no Uruguai e eles estavam precisando de reforços imediatos. Então, os paraguaios, eles solicitam um governo argentino para cruzar a província de Misiones. A província de Misiones é aquilo que faz a fronteira com o Paraná, tá? Da Argentina, na tentativa de alcançar o Uruguai e mudar aquele destino de guerra entre os brancos e colorados. O Bartolomeu Mitre, que era o presidente argentino na época, ele recusou. Tá? Os argentinos, eles também estavam apoiando os colorados e eles pretendiam manter a neutralidade nesse conflito entre Brasil e Uruguai. Mas, como a recusa argentina, os paraguaios invadiram as províncias de Correntes e de Misiones. Por lá, eles chegam a Rio Grande do Sul por volta de junho e também, porém, essa invasão ela custou muito caro aos paraguaios porque ela colocou o argentino também contra eles. Então, na verdade, e no Uruguai, eles obviamente não conseguem chegar a tempo, os colorados ganham, tá? Então, o Paraguai, ele fica diante de 3 países da região, que é Brasil, Argentina e Uruguai, contra eles, tá? Sendo que Paraguai atacou primeiro, tá? Então, eles ficaram nessa situação. Porém, nesse início da guerra, eles estavam avançando, tá? Eles estavam indo bem. E isso fez com que, no começo, eles continuam avançando pelo território brasileiro, principalmente. Então, no início da guerra, nós temos uma situação assim, bastante complicada. Nós temos 2 províncias brasileiras que estavam sendo invadidos pelos paraguaios, que é Rio Grande do Sul e Mato Grosso. E isso mostra o baixo nível de preparação militar do Império, porque não havia tropas em quantidades suficientes para repelir os invasores, apesar de que a invasão era pensada, era prevista, e os paraguaios vão avançar por enormes extensões e encontrar pouca resistência, tá? Pois a Guarda Nacional não conseguia contrapor-se aos inimigos, eram em quantidade pequenas e não estavam devidamente treinados. Porque a Guarda Nacional é uma polícia interna, né, para resolver as questões dentro do país. Porém, gente, o exército paraguaio também não estava muito bem preparado para esse avanço. E essa vastidão do território brasileiro, de certo modo, fez o trabalho pelo exército brasileiro, porque os comandantes paraguaios, que não tomavam decisões corretas, também as decisões do próprio Lopes, que vai exigir a rapidez no avanço sobre o território inimigo, vai fazer com que essa velocidade vai não dar possibilidade de suprir as tropas que estão avançando no território inimigo. E o resultado foi fome e proliferação de doenças. Quer dizer, os paraguaios também não estavam prontos para os longos avanços militares, assim como os brasileiros não estavam prontos para a resistência. Então, na verdade, nós temos, por sorte, né, do Brasil, o Brasil teve que enfrentar as tropas mal preparadas, sendo também mal preparada para
essa guerra, tá? No caso, quando toda essa situação com o Paraguai, como a invasão do Paraguai acontece, essas notícias vão chegar às revistas brasileiras, à capital, mais ou menos no final de dezembro de 1864. E isso vai levar a população a grandes manifestações públicas de indignação. Nos espaços públicos surgem várias discussões que vão associar o governo paraguaio com barbárie, tá? O regime ditatorial de López, a sua economia dirigida de forma centralizada, tá associada ao mercantilismo contra o liberalismo, que é avançado, não esquecem disso. O regime, também a composição racial, que era predominantemente indígena, isso também fez seu papel, acabou simbolizando uma barbárie, principalmente em comparação pela monarquia constitucional que estava o regime político que estava tendo no império, tá? Então, os brasileiros eles se sentem no dever a defender a honra nacional ultrajada, expulsando os invasores para depois apiar o ditador paraguaio e levar as conquistas da civilização para a República Guarani. Vou citar aqui uma parte de um periódico da época. Um fato inaudito da mais feroz selvageria acaba a ser praticado contra a integridade do Brasil. Infame, covarde e traiçoeiramente, a nossa bandeira é insultada pelo bárbaro e despótico governo do Paraguai, governo indigno de reger os destinos de algum povo neste século, onde impera só a luz da razão cultivada. Os paraguaios são bárbaros, em poucas palavras, de acordo com os periódicos brasileiros. E para lutar nessa guerra, o Brasil começa o principal objetivo agora é aumentar o exército, tá? Porque o Paraguai, ele possuía o exército de dimensões nacionais, que era recrutado segundo a Constituição Universal e coeso em torno da liderança de López. Então, para lutar contra essa força disciplinada, as lideranças políticas do Império vão optar para o aumento acelerado do contingente militar disponível. E também eles vão precisar de inclusão de novos segmentos mediante formas distintas de incorporação, principalmente pela generalização dos métodos de alistamento, pela ampliação das forças primeira linha e pela designação de regimentos da Guarda Nacional. E também eles vão criar corpos de voluntários da pátria, tá? E, na verdade, o recrutar o exército sempre foi um grande problema no Brasil. Por quê? De novo, aquela velha história de regionalismo, porque quando o governo se mete no recrutamento pelas províncias, ele, de certo modo, realiza a invasão das prerrogativas locais, com uma apreensão de indivíduos e seu deslocamento para outras regiões. E, a princípio, o caráter do recrutamento foi localista, tá? E os governantes locais, regionais, né, das províncias, eles começam recrutamento que vai recair, de certo modo, sobre aqueles indivíduos que figuravam no grupo dos pobres desprotegidos, tá? Como o nosso autor traz aqui um exemplo, um deputado com larga experiência em assuntos militares resumiu bem a condição dos recrutas ao enfatizar que a maior desgraça em todo o universo é ser um recruta no Brasil. É realmente um castigo. Um soldado comum é considerado como um escravo miserável, tá? Então, na verdade, ser soldado no Brasil era uma coisa que todo mundo queria evitar, tá? Porém,
E o exército brasileiro, por volta de 1860, principalmente o exército de linha, aquele exército que deveria defender, né, contra os ataques dos estrangeiros, ou ao contrário, começar os avanços militares, ele era muito pequeno. E também ele sofria consequências de desmobilização promovida durante a regência. E sofria também da competição de uma instituição paralela, que é a Guarda Nacional, e cuja função principal era permitir aos indivíduos fugir desse recrutamento. Porque se você está dentro da Guarda Nacional, você não vai para o exército de linha. Então as pessoas entravam na Guarda Nacional para não ir para a guerra, porque se você está na Guarda Nacional, você vai agir dentro do território brasileiro, tá? Isso era no início da guerra. Então, a criação de Corpo de Voluntário da Pátria foi uma estrutura que foi criada justamente para ampliar o exército. Tanto que o próprio imperador Dom Pedro, ele vai se alistar como voluntário número 1. E desse modo ele vai afirmar uma simbólica igualdade entre todos os brasileiros voluntários no desejo de vingar a afronta à honra nacional, tá, gente? E a mobilização nos 6 primeiros meses de 1865, na verdade, surpreendeu as autoridades. Então, muita gente se mobilizou como voluntários de pátria, porque eles achavam que guerra ia ser rápida, que eles rapidinho eles iam vencer os paraguaios. E muitos voluntários que partiram, eles acreditavam que eles vão fazer uma viagem, conhecer outras regiões do Brasil, e motivava também a eles a promessa de terras, empregos públicos e pensões, que era feita aos voluntários da pátria, tá? Então, a princípio, o primeiro recrutamento era bem sucedido, tá? E como Lopes não planejou adequadamente o avanço pelo território argentino, e também ele não seguiu a opinião do seu principal comandante, que era general Venceslau Robles, tá? Tanto que ele recomendava um avanço mais planejado, mas quando ele começou a criticar o Lopes, ele acabou sendo fuzilado por indisciplina, tá? Então Lopes ficou sem seu comandante principal. Enfim, o péssimo estado das tropas foi também descrito por várias pessoas que estavam acompanhando essas tropas naquele momento. E em 1865, em maio, tá, acontece a assinatura do Tratado da Tríplice Aliança, que praticamente acabou com o Paraguai, tá? Porque quando os 3 países eles assinam um tratado que vão lutar contra as tropas paraguaias, e pelo tratado os governos do Brasil, Argentina e Uruguai comprometiam-se a não depor armas até a queda do ditador, tá? De certo modo, o fim da guerra em relação ao Paraguai estava claro. Porém, como vocês já perceberam, Solano Lopes era uma figura bastante complicada, tá? E, obviamente, isso não fez ele desistir da guerra, né, ou bater a retirada. Ele continua na situação de guerra, mas agora contra 3 países. Na verdade, o único tipo de apoio que era recebido pelo Paraguai durante a guerra era simbólico, como propostas de mediação por parte de governos de Peru, da Bolívia ou dos Estados Unidos. Era só isso. Então, o Paraguai ficou sozinho diante das 3 potências da América do Sul. Então, sendo juntadas essas tropas, Paraguai começa a sofrer várias derrotas, como, por exemplo, na Batalha Uruguaiana, depois vem a destruição da Marinha Paraguaia na Batalha Fluvial de Riachuelo. Vão todos isolar os guaranis, tornando as suas perspectivas de vitória militar bastante remotas, tá? Esperando
que os aliados se desentendessem, no caso que o Brasil, a Argentina e o Uruguai acabam brigando, né, no decorrer da campanha, o Solano Lopes ele ordena o recuo de suas forças para o próprio território. Então, as tropas paraguaias vão abandonando o território tanto dos brasileiros como dos argentinos. E então eles vão para a ainda inacabada fortaleza de Humaitá, que era também considerado uma barreira quase intransponível e que também bloqueava os avanços da Marinha Brasileira ao longo do Rio Paraguai. Sem apoio naval efetivo, a invasão do Paraguai, que teve início em agosto de 1866, acaba se tornando uma campanha penosa. Sem mapas, desconhecendo o território e sem oportunidades de reabastecimento, a partir dos recursos locais, as tropas vão ter, vamos dizer, andar pelo território paraguaio passo a passo. Então, a partir daí, começam-se as dificuldades das tropas brasileiras, justamente a partir do momento que eles invadem o território paraguaio, tá? E essa precariedade vai deixar as tropas da aliança dependentes dos comerciantes responsáveis pelo abastecimento, que obviamente cobravam preços muito altos pelos alimentos que estavam enviando. E, como sempre, isso acontece, né? Os comerciantes, eles acabam lucrando com a guerra, tá? Porém, os primeiros passos dos exércitos dos aliados no Paraguai, eles eram bastante positivos. Por exemplo, em maio de 1866, as forças de Tríplice Aliança obtiveram importante vitória na Batalha de Tuiuti, que era a maior até hoje, já travada entre os exércitos regulares na América Latina. E também, porém, eles sofreram derrota na Batalha de Curupaiti, tá? Em setembro do mesmo ano. E isso acaba paralisando as operações. Mais ainda, na Argentina, vai começar uma guerra civil, tá? E as províncias Mendonça e La Rioja acabam se rebelando. Isso fez com que Bartolomeu Mitre acaba desistindo do seu posto de comandante-geral, que justamente o Bartolomeu Mitre que estava conduzindo o exército da Tríplice Aliança. Então, ele vai desistir desse posto, vai, de certo modo, sair da guerra, e a partir daí a Argentina dava apoio mais, vamos dizer, era o apoio menos militar e mais de opinião mesmo, tá? E porque a Argentina estava precisando resolver os seus próprios problemas e acaba retirando grande parte das suas tropas e também o próprio governante, tá? E isso dificulta ainda mais a situação do exército brasileiro no Paraguai, tá? E também, nesse exato momento, começam já dificuldades com recrutamento de mais voluntários para lutar nessa guerra. Quando a guerra se torna cada vez mais difícil, cada vez menos pessoas querem participar. E mais, as próprias províncias, eles não ajudam em nada, porque, na verdade, para províncias não é legal que os trabalhadores vão sair do território para participar da guerra. O século XIX, no Brasil, não tinha sobrepovoação, tá? Então, a população, vamos dizer, todos que eles podiam, dos quais eles queriam se livrar, eles já mandaram para a guerra, tá? E dos que não queriam, eles, mesmo se fosse um trabalhador rural, eles não queriam que ele fosse recrutado, porque para, por exemplo, um governador de Minas Gerais, valia muito mais a pena, né, que o cara estivesse trabalhando lá, na fazenda dele, do que saísse em busca da sorte na guerra com o Paraguai, tá? Por exemplo, diz o nosso autor, que no caso de Minas Gerais, que foi um dos que mais resistiu ao recrutamento, de 1.600.000 habitantes, somente 4.500 mineiros foram enviados
para a fronteira, para lutar na Guerra do Paraguai. Os mineiros não queriam lutar e o governo da província de Minas Gerais também não queria perder seus homens para essa guerra. Então, essa questão de regionalismo, ela sempre vai surgir e a gente sempre tem que ser levada em consideração quando nós estamos trabalhando com os grandes movimentos nacionais, como, por exemplo, a guerra, tá? E o principal foco do conflito, nesse período, passou a ser a designação de guardas nacionais para o exército, porque era uma prática comum entre as tropas do Rio Grande do Sul, especialmente no caso de invasão de território, quando contingentes da guarda devem auxiliar o exército de linha. Mas isso não existia em todo o Brasil. Agora, a partir desse momento da guerra, o governo resolve que a Guarda Nacional agora tem que fazer parte do Exército, tá? E a Guarda Nacional, vocês lembram que eu falei para vocês quando ela foi fundada? De certo modo, o coronelismo que nós conhecemos, ele surge justamente dessa Guarda Nacional, tá? Então, vamos dizer assim, as pessoas que faziam parte da Guarda Nacional, eles não queriam ser recrutos nessa guerra. A maioria deles não queriam. Então, na verdade, muitas vezes eles até entraram na Guarda Nacional para escapar do recrutamento. E, de repente, eles acabam sendo enviados para a guerra, porque está faltando, tá? Então, ao transferir corpos da guarda para a fronteira, principalmente fronteira externa, subordiná-los ao exército, o governo imperial vai interferir diretamente na autoridade dos governantes locais. E isso acabou gerando vários conflitos e vários descontentamentos na província. E a cooperação local acabava se tornando cada vez mais fraca, virando até, de certo modo, a resistência, tá? Isso levou também isso levou também o governo a pensar em criar um projeto para fazer a libertação dos escravos para o serviço militar. Na verdade, desde o começo da campanha contra o Paraguai, escravos libertos foram alistados no exército e na marinha, tá? O listamento desses indivíduos ocorria pela força, por doações, por substituições, ou quando os escravos fugiam mesmo e se apresentavam como homens livres. Já que exército o brasileiro tinha composição multirracial e maioria eram recrutados nas camadas mais desprotegidas da sociedade, era muito difícil distinguir entre os livres e os escravos, tá? E nessas ocasiões, o uniforme, de certo modo, funcionava como um abrigo em relação à condição prévia educativo. Apesar de que, quando o escravo era identificado como escravo, ele sempre era devolvido aos seus donos, apesar que o exército estava precisando dos homens, tá? Então, a decisão de libertar o número mais significativo de escravos para lutar contra o Paraguai foi oficialmente tomada pelo imperador Dom Pedro II, em novembro de 1866. Após consultar os membros do Conselho de Estado, foi decidido, tá, por pequena margem, que o governo encorajaria o alistamento seletivo, isso é, libertando-se primeiro os escravos da nação e, posteriormente, encorajando-se a libertação de escravos dos conventos e ordens religiosos. E na terceira etapa, o governo estimularia a venda de escravos particulares, no que poderia ter sido um processo mais agressivo de libertação de escravos para posterior integração ao exército, tá? De acordo com o nosso autor, na verdade, a presença de libertos no exército, então, a partir do momento que eles entram no exército, eles não são mais escravos, tá? Eles passam a ser os libertos.
Então, essa presença dos libertos no exército ele constituiu importante preocupação do comandante brasileiro, porque quando Bartolomeu Mitre ele sai do governo, do comando das tropas da Tríplice Aliança, quem chega no lugar dele é o famoso Marquês de Caxias, que não era duque ainda, né, que ainda é marquês. Então, nós conhecemos várias fontes, principalmente que faz parte da correspondência pessoal do Duque de Caxias, que ele sublinha o temor de que a ordem social do império pudesse entrar em colapso devido à enorme heterogeneidade racial dos soldados. E a principal preocupação de Caxias referia-se à quebra da disciplina, especialmente na relação entre soldados e oficiais. Então, quando os recrutamentos não eram em tal grande quantidade, então uma pequena quantidade das pessoas, mesmo libertos, mesmo que não tinha nada a ver com disciplina, o exército, toda a estrutura do exército conseguia controlá-los. Aqui, de repente, entra uma quantidade de gente que não tem nada a ver de exército, um grande fluxo das pessoas que não está acostumado com disciplina de exército. E mais, um grande fluxo de pessoas que passam a ser armados. Então, Caxias ele fica preocupado com essa situação. Mas a situação continua do jeito como estava. E Caxias ele acaba organizando esse exército e, aliás, gente, nós temos que levar em consideração que mesmo descontente com os quadros do exército que ele precisa treinar e organizar, ele consegue organizá-lo o suficiente para praticamente vencer a guerra. Nós vamos ver por quê, praticamente. Então, para reorganizar o exército, Caxias ele necessitou de 17 meses em que a situação estava paralisada, tá? E vários adversários políticos criticaram ele por ele ficar parado esses 17 meses, tá? Porém, esse período foi essencial para a preparação e treinamento dos corpos, principalmente no que se refere à fusão de diferentes grupos, ao treinamento no uso das armas de fogo, à escavação de trincheiras, porque as pessoas que entravam no exército não tinham nada a ver com o exército. Então, eles precisam ser... Afinal de contas, o serviço militar em vários países, né, quando eles pegam os meninos de 18 anos para servir no exército, demora quanto? 1, 2, 3 anos, dependendo do país. Então, 17 meses, na verdade, é o tempo de você formar um soldado que sabe o que fazer, né? Então, ele treina, tá? E começa o cerco da fortaleza de Humaitá, aquele principal baluarte dos paraguaios, tá? Enquanto isso, no Rio de Janeiro, estava acontecendo vão passar dois grandes momentos. Em primeiro lugar, a guerra, que já estava durando por muito tempo, estava desgastando o Brasil do ponto de vista econômico. A necessidade de ampliação de gastos públicos comprometia a capacidade do governo de planejar e controlar com adequação às despesas, tá? E o déficit governamental estava muito grande durante a Guerra do Paraguai. Então, a necessidade essa necessidade estava afetando de várias formas as finanças do país e também dos proprietários, não só pelos procedimentos de extração direta, no caso de taxas e impostos que aumentavam durante a guerra, como também através da inflação e da baixa taxa de câmbio frente à libra esterlina, porque com essa taxa de câmbio frente à libra esterlina, assim, do mesmo jeito como hoje em dia acontece com taxa de câmbio de dólar, tá? O governo manipula e tenta obter mais verbas para poder suprir esse déficit orçamentário, né? Então, nós temos uma situação econômica bastante complicada no Brasil durante a guerra, porque a guerra exigia cada vez mais recursos. E também
o que acontece também no Rio de Janeiro, durante essa guerra, foi a queda do gabinete progressista, tá? Porque Caxias, ele simpatizava muito mais os conservadores. E ele contava com a confiança do imperador para a organização de todas as tarefas guerreiras. Isso significava completo controle sobre as atribuições referentes à guerra, incluindo o ministério, cujo orçamento constituía a prioridade do governo naquele momento. Então, Caxias ele vai utilizar-se de sua posição como comandante em período excepcional para forçar a queda do gabinete progressista e a ascensão de um governo conservador, tá? Que estava mais afinado com suas ideias e que não ia impedir a ele continuar a guerra do modo como ele estava planejando a continuar, tá? Já na fronteira, já em Uruguai, em agosto de 1868, a frota brasileira finalmente consegue tomar a fortaleza de Humaitá, tá? Sitiados por terra e pelo rio, os paraguaios eles até conseguiram evacuar a fortaleza antes de se renderem alguns dias mais tarde, mas para todos os fins práticos, como o rio Paraguai sob controle, Humaitá destruída e Assunção sob risco de invasão iminente, a guerra estava terminada. O próprio Caxias propôs isso ao imperador, mas o imperador insistiu na tomada de Assunção e na deposição definitiva do ditador. E o Lopes também continuou insistindo em continuar resistindo e, por isso, na verdade, depois de uma grande vitória, as próximas etapas de guerra, eles eram as mais dramáticas nessa história de guerra do Paraguai, tá? Então, a partir da decisão de continuar a guerra, vai começar aquela famosa dezembrada, a perseguição pelo exército brasileiro do Solano Lopes, que está tentando fugir, e o exército brasileiro está perseguindo ele e travando várias batalhas com o exército paraguaio, tá? E essas batalhas todas eram bastante sangrentas, e dos ambos os lados perdiam-se bastante gente, tá? Então, as batalhas da dezembrada, eles mostraram grandes mortandades dos dois lados e também tentativas de recuo das tropas brasileiras, que eram impedidas graças à presença de Caxias na linha de frente, porque o exército brasileiro estava desgastado com essa guerra. E essa perseguição de Solano Lopes por território desconhecido era também bastante penosa, tá? Lopes, que era acompanhado apenas de alguns contingentes, ele fugiu para norte, na direção da cordilheira. Na verdade, tudo acaba, a guerra chega a mais um ponto assim, de viravolta em 1º de janeiro de 1869, quando as tropas imperiais, que eram comandadas por Coronel Hermes Ernesto de Fonseca, que era, aliás, pai do futuro Marechal Hermes de Fonseca, e como essas tropas, no dia 5 de janeiro, Caxias vai entrar na cidade de Assunção, como o restante do seu exército, e também, 13 dias depois, por motivos de saúde, ele vai deixar o comando e vai regressar para o Brasil, tá? E a partida de Caxias e seus principais chefes militares fez crescer ainda mais o desânimo entre as tropas, que vão multiplicar também pedidos de dispensa dos oficiais e dos voluntários. Sem falar que, como vocês já sabem, o Caxias ele não estava mais apoiando, ele não estava mais a favor dessa guerra, ele achava que não faz mais sentido, tá? Quando o Caxias parte para o Rio de Janeiro, quem passa a ser o comandante das tropas era o marido da princesa Isabel, Conde d'Eu. E, na verdade, o comando de Conde d'Eu também foi um grande fracasso, tá, gente? Ele não conseguia organizar
nem abastecimento das tropas. Na verdade, ele tentou melhorar para diminuir os gastos, mas assim, não deu certo. Ele não se mostrou eficiente naquilo que ele estava fazendo, tá? E o seu comando foi um desastre. Tanto que quando ele mesmo começa a sentir que é um desastre, tem a grande correspondência que acaba tratando disso, ele vai escrever para Dom Pedro que ele não quer continuar mais, ele quer voltar, porque não está dando nada certo. Enfim, não teve sucesso o comando dele. E o exército brasileiro, durante o comando dele, também acaba sofrendo não somente da situação toda no território inimigo, mas também com a fome, porque ele não conseguiu organizar. Na verdade, ele estragou aquilo que já estava feito em questão de abastecimento das tropas, tá? Querendo economizar, ele estava indignado com altos preços que estavam cobrando, ele tentou fazer tipo uma concorrência e acabou perdendo o contrato com aquela companhia argentina que estava realizando o abastecimento das tropas, então ele piorou a situação, enfim, tá? Então, a fome, ela paralisou as operações por 2 meses, tá? E resultou um aumento de gastos muito maior. O próprio Conde O passou a solicitar repetidas vezes a sua saída do Paraguai, tá? Argumentando que era ridículo para o Brasil fazer perante o mundo os esforços colossais e impotentes para arrasar um fantasma, porque Solano Lopes continuava escapando. Porém, o Dom Pedro ele estava meio que cismado em pegar o Solano Lopes. Ele achava que, no caso, o Solano Lopes não deveria continuar lá organizando as guerrilhas contra o Brasil, tá? E foi designado para o comando das tropas brasileiras o general José Antônio Correia da Câmara, o Visconde de Pelotas, tá? Que vai conseguir localizar as tropas de Solano Lopes no vale junto ao rio Aquidabá, no departamento de Amambai, perto da fronteira com Mato Grosso. E após o rápido combate, o ditador paraguaio, enfim, foi morto. E assim a guerra foi encerrada, tá? Na verdade, essas últimas perseguições de Solano Lopes, o grande problema era nem a capacidade do exército brasileiro, mas a guerrilha, porque o exército de Solano Lopes já era tão pequeno que era mais questão de pegar esse pequeno exército e acabar com ele. Então, o Paraguai, a partir desse momento, era derrotado e a guerra terminada. E com o fim da guerra, houve um grande problema no Brasil. O que fazer com esses veteranos, tá? Porque uma grande parte da população brasileira lutou na guerra, sabe usar as armas e, de certo modo, mereceu serem glorificados, né, por tudo isso. Nossa, gente, vai cair um temporal aí. Vocês estão vendo como ficou escuro? E olha que ainda são 4 horas da tarde. E tá parecendo noite aqui. Então, terminando essa aula, antes de a luz cair, antes de tudo cair, tá? Então, o Brasil tinha esse grande problemão com esses todos voluntários, com vários escravos libertos que agora queriam fazer parte do exército, e alguns deles vão voltar para sua casa. Então, na verdade, a Guerra do Paraguai, ela deixou várias consequências para a população brasileira, para o exército brasileiro e também, gente, para a população negra no Brasil, porque essas pessoas que vão voltar para suas casas, para suas famílias, que às vezes ainda estão na escravidão, e eles já estão livres, tá? Isso vai mudar completamente a sua concepção sobre o que eles querem, o que eles desejam alcançar no futuro, tá? E a sua também luta pela libertação, a partir desse momento, vai se tornar cada vez mais consciente. Tá? Isso também é muito importante. Muito importante também essa luta entre o exército e o poder civil no Brasil, que não quer deixar que o exército tome conta do poder civil.
Então, na verdade, esses voluntários, eles vão voltar para o Brasil, não vão ser recebidos em grande quantidade com festas, recepções. Não, eles vão voltar em pequenos contingentes, poucos deles, somente poucos deles vão ser incorporados ao exército, quer dizer, vão ter pelo menos o mínimo de salário, tá? E eles vão ser demobilizados e mandados para casa para que eles não acumulem no Rio de Janeiro. Outro problema também, quando termina a guerra, era se posicionar diante dos antigos aliados e também diante do Paraguai. O Paraguai estava numa crise profunda. O devasto da população paraguaia é uma coisa, mas outra coisa é que o Solano Lopes, antes de ter seu fim, ele acabou com toda a aristocracia, com toda a elite paraguaia que poderia vir a substituí-lo. Ele estava lutando com seus inimigos políticos, exterminando-os. Então, na verdade, a única possibilidade era aquela elite que estava vivendo em imigração na Argentina, que vai voltando pouco a pouco ao Paraguai para ocupar os cargos públicos e para continuar no governo do país. Em relação à Argentina, o Brasil também estava construindo um diálogo diplomático para que a Argentina não passasse mão nos territórios paraguaios, que a partir desse momento estavam sem proteção. Então, tudo isso estava preocupando o Brasil depois da guerra. E como vocês sabem também, a partir de 1870, o discurso e as críticas ao governo de Dom Pedro II vão se aumentar, tá? E nós já vimos em algumas aulas, e nós vamos ver muito mais quando a gente vai trabalhar o Brasil 4, ou desculpa, o Brasil 3. Eu não sei com quem que vocês vão trabalhar o Brasil 3, na verdade, mas provavelmente vocês vão ver essa questão de grande crise que o Brasil começa a sofrer com o fim da Guerra do Paraguai, porque acaba trazendo uma crise econômica, acaba trazendo uma população que lutou na guerra, uma grande quantidade dos libertos que acabam sendo desempregados, que voltam para suas casas. E isso tudo vai transformar bastante a situação no Brasil e vai transformar vários discursos em relação ao poder, tá, gente? E eu já falei demais, como vocês estão vendo, eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem algumas perguntas, perguntam, gente, tá? Um abraço para vocês e até a semana que vem, que nós vamos ter a nossa última aula, tá bom, gente?